Olá, Natana, dá as boas-vindas para o nosso público e a gente já vai engatar uma série de perguntas aqui para falar sobre o seu livro, Manual de Técnicas em Terapia do Esquema, que para você que está assistindo, eu já vou te falar, sucesso absoluto de vendas aqui da editora. Oi, Natana, tudo bem? Olá, muito prazer novamente estar aqui com vocês e compartilhando esse grande projeto que, sem dúvida, foi um dos mais especiais que eu já desenvolvi na minha carreira enquanto psicóloga e autora. Então, eu fico bem feliz por poder compartilhar os conhecimentos dele aqui hoje. Coisa boa. Natana, a gente tem aquele card tradicional aqui com as perguntas, então eu vou soltando aqui e a nossa equipe de Uhum. apoio vai colocando aqui na tela também para quem está nos acompanhando. Qual o objetivo do livro e como ele pode auxiliar a prática clínica dos psicólogos? Então, quando eu pensei no livro, eu parti de uma necessidade que os alunos me traziam, muitos alunos psicólogos, especialmente de pós-graduação, me traziam muito de ter uma estrutura mais concreta, com um passo a passo de como aplicar as técnicas, porque hoje a gente tem no meio da psicologia muitas técnicas, mas muitas vezes a gente acaba vendo que as técnicas por si só soltas, elas acabam não tendo a funcionalidade que elas precisariam, né? Então, eu percebi que era importante, além das técnicas, trazer elas dentro de uma organização, especialmente considerando, ao meu ver, as bases que são tão bacanas que nós temos dentro da terapia do esquema, para compreender o funcionamento da mente das pessoas e, consequentemente, então, poder fazer intervenções mais direcionadas, mais assertivas dentro das necessidades de cada perfil de paciente. Então, o livro ele surgiu com a proposta tanto de trazer técnicas, que é uma necessidade dos profissionais, mas não apenas trazer elas soltas, mas sim dentro de toda uma organização, porque as técnicas elas são divididas a partir de cada um dos 18 esquemas. Então, eu dividi realmente o livro em partes, focando especificamente em trabalhar cada um dos esquemas dentro de técnicas mais apropriadas e direcionadas àquele perfil de paciente. Muito bom. E me diz uma coisa, como surgiu a ideia do livro? De onde é que veio o teu insight? Conta um pouquinho a respeito dessa criação para o nosso público. Então, eu havia publicado um pouco antes, junto com uma outra colega, o livro de estudos de caso em terapia do esquema. E, inclusive, Ricardo, essa ideia surgiu na nossa conversa, no vídeo que nós fizemos na época, falando daquele livro, em que você falou, ao final, essa questão de o quanto que é interessante a gente sempre produzir materiais mais práticos, mais aplicados aos profissionais. E eu fiquei pensando assim, poxa, dentro dessa lógica, me parece que falta no mercado um livro especificamente de técnicas em terapia do esquema. E a partir daí, então, minha mente começou a aprofundar nisso e logo eu comecei, então, a esboçar o livro. E em poucos meses a gente conseguiu desenvolver ele em parceria e o resultado, acredito que ficou super satisfatório pelos feedbacks que a gente vem recebendo, né? Perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, Natan. Você tem algum paciente, né, que considera ter sido a grande influência na construção desse livro? E se sim, né, você poderia contar um pouco sobre essa história, obviamente sem mencionar o paciente. Sim, então, na verdade, são muitos pacientes que fizeram parte. Eu até falo para, inclusive, pacientes que eu ainda atendo, desde a época da construção desse manual, que foi no ano passado, o quanto que tem um pouquinho de cada um deles dentro das técnicas que eu construí, porque desde o início da minha carreira na psicologia, eu sempre utilizei muitas técnicas, inclusive por atuar dentro das psicoterapias cognitivo-comportamentais, que tem muito essa função, a gente aplicar realmente técnicas práticas nos pacientes. E eu sempre fui, não só aplicando nos pacientes as técnicas e percebendo os resultados que eu obtinha com isso, mas também aplicando em mim mesma as técnicas. Isso foi uma prática que eu busquei utilizar desde o início da minha carreira e que me auxiliou muito, não só pelo conhecimento técnico que foi me agregando, mas também pela experiência vivencial de me ver dentro daquela técnica também. Então, muitos casos realmente
me motivaram, inclusive, as minhas autopráticas com muitas dessas técnicas. Consequentemente, então, foi uma construção, uma soma, na verdade, de muitas experiências, muitos insights que eu fui tendo durante as sessões. Mas, claro que alguns pacientes, inclusive, considerando alguns tipos de técnica específica, porque o livro ele traz tanto técnicas cognitivo-comportamentais, mas também muitas técnicas vivenciais. As técnicas vivenciais, geralmente, elas me impactam também muito enquanto terapeuta, porque existe uma entrega emocional quando a gente está aplicando elas ali com o paciente de uma maneira bem profunda. Então, muitos casos, às vezes, que eu estou trabalhando com um paciente que está mais resistente, por exemplo, em reconhecer determinada dificuldade, em, de fato, se perceber dentro de um esquema ou com alguma dificuldade, por exemplo, dentro do relacionamento amoroso, algo super comum que a gente tem enquanto demanda clínica, e eu aplico uma técnica vivencial, especialmente uma técnica de visualização de imagem, que eu conduzo a pessoa a retomar lá para um lugar seguro, a se conectar com memórias infantis. Geralmente são técnicas que me impactam muito enquanto terapeuta, porque eu vejo o quanto que as pessoas se mobilizam e se sentem muito compreendidas naquele momento. Então, com certeza, isso me inspirou muito a levar isso em consideração na construção do manual. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!